E aí, pessoal, beleza? Libertário03 aqui. O meu nome é Caio, para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes do assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre, comenta, compartilha, se inscreve. Checa os links na descrição, tem as redes sociais do canal, os links para apoio financeiro. Especialmente nesse vídeo eu mereço um adicional de insalubridade. Eu acabei de ler as 21 páginas do plano de governo do PT que pareceram 200. E eis aqui o roteiro. Deixa eu focar aqui. Como vocês podem ver, é muita bosta para uma página só. Para quem é do Telegram já viu o que eu mandei, porque eu mandei lá, acabei de mandar. Então segue nas redes sociais, isso é importante. Como eu já falei, hoje o vídeo é a análise do plano de governo do Lula. Eu vou fazer esse vídeo presumindo, e eu peço encarecidamente que você faça uma pausa nesse vídeo e volte aqui depois de assistir o vídeo que eu vou deixar na descrição, que se chama Lula já ganhou as eleições, eis os porquês. Neste vídeo eu exponho os motivos que eu acredito do porquê que o Lula já ganhou a eleição. Quer dizer que eu apoio o Lula? Não, eu sou um anarcocapitalista, eu sou um austro-libertário, eu defendo a extinção do Estado e da democracia. Eu não sou um defensor do Lula. Não confunda o 013 no nome com Lula. É só simplesmente porque eu sou da Baixada Santista e 013 é o DDD daqui da região e eu quis dar esse nome pro canal porque é uma forma também de homenagear o Charlie Brown Jr., que é uma banda que eu gosto, que sempre levou o nome da Baixada Santista pro Brasil, e eu tô fazendo isso do meu jeito, que é divulgando meu canal e levando a Baixada Santista de algum jeito. Então, eu não apoio o Lula, eu não apoio o Bolsonaro, eu não apoio ninguém. Eu quero que, pra mim, assim, todos os políticos têm que se fuder mesmo e acabou. Esse é o debate com o político. Então, deixando isso claro, assistam esse meu vídeo para vocês entenderem por que eu acredito que o Lula será o presidente do Brasil. E isto posto, como eu tenho essa ideia de que o Lula será o presidente do Brasil, o plano de governo que eu estou analisando aqui hoje será nada mais nada menos o plano de governo do próximo presidente do Brasil. Então, é bom saber o que merda que ele vai fazer com você. Vamos lá, eu mereço um adicional de insalubridade do YouTube, ele não vai me pagar, então você pode fazer uma doação pro canal, através de Bitcoin, Nano, Shitcoin, moeda estatal aí, né, no caso, através da doação via Pix. Mas também se você não puder doar, não tem problema, o que você pode fazer que ajuda muito o canal é pegar esse vídeo e mandar lá pro seu amigo petista. Manda pra ele, fala, olha só o que o Lula quer fazer, manda lá pra ele, manda pro seu amigo petista, manda pro seu amigo bolsominion também, vai ter vídeo aqui também falando do Bolsonaro, já tem o vídeo do Ciro Gomes, eu vou deixar aqui na descrição. Se você não viu, veja e manda pro seu amigo Cirete lá também. Vamos mandar pra todo mundo lá, vamos zoar o Impressiro, vamos zoar o Lula, zoar o Bozo aí, que aqui o bullying contra político vai ser garantido. Enfim, vamos dar início aqui eu fiz alguns tópicos, né, como vocês podem ver aqui pelo roteiro, acredito que vai dar pra vocês verem. Minha letra é horrível mesmo, mas enfim, foda-se. Começando aqui. Ele já abre assim, o plano do PT é basicamente um monte de verborragia. E eu contei, tá? Ele só cita um termo neoliberal uma vez. Deve ter sido difícil fazer isso, cara. Deve ter sido difícil, porque o PT não falar em neoliberal mais do que 5 vezes por frase, só fez uma vez em 21 páginas. O PT tá melhorando, o PT tá melhorando. E aqui ele começa assim, basicamente falando Bolsonaro negacionista, aquele discurso do Lula de que o Bolsonaro matou um monte de gente na pandemia, enfim. Não quer dizer que seja totalmente falso, de fato. Por exemplo, o Bolsonaro assina a lei que torna aquela coisa lá que não pode falar compulsória, ajuda a matar mais gente, porque, enfim, isso aí tem coisas, estudos sendo feitos que está provando que não é lá muito seguro e nem muito eficaz, vamos dizer assim, mas enfim, não vou entrar mais em detalhes por isso, porque senão o YouTube derruba o vídeo. Só que assim, a gente tem que lembrar de um fato aqui que eu acho difícil alguém ficar reclamando de fake news contra o PT, porque a coisa que você mais pode usar o PT pra atacar o PT é a verdade. Você não precisa inventar mentira pior do que as bosta que o Lula fala. Ele, por exemplo, ele já disse literalmente que ainda bem que a natureza criou esse monstro, esse coronavírus, pra provar para as pessoas que só o Estado pode ajudar, ou alguma coisa nessa linha. Eu não lembro o final da frase, mas ele agradeceu, tipo, a Deus, a natureza, por criar o coronavírus. Então, tipo, se você acabou perdendo algum parente, alguma pessoa pelo coronavírus, pelo vírus, eu lamento de verdade, eu compadeço do seu sofrimento. Ao contrário do Lula, que é um psicopata que tá agradecendo o vírus por ter sido criado, ter surgido, enfim. Pra vocês verem como que esse cara é um sádico maluco. Aqui também é outro ponto que é muito engraçado, que é ele falando em conter inflação e, de novo, você não precisa usar mentira pra atacar o PT, é só atacar o PT com o que o Lula fala, basicamente. O Lula tava defendendo imprimir dinheiro no começo da pandemia, então, tipo, imprimir dinheiro gera inflação. Você duvida disso, discorda? Eu vou deixar também aqui na descrição, tá? Um vídeo aqui embaixo, link na descrição. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Já vai ficar longo, naturalmente.
tem um vídeo meu explicando, usando um livro que eu tenho aqui, que é o Intervencionismo, do Ludwig von Mises, o qual eu faço a leitura comentada de um capítulo só, então ficou um vídeo um pouquinho mais longo, 30 minutos, explicando de fato o que é inflação, usando teoria econômica. Então, se você quiser se interessar por esse assunto, link na descrição, checa lá. Bom, ele fala em revogar a reforma trabalhista, basicamente uma coisa que o PT visa fazer há muito tempo, que eles sempre falam, vamos revogar a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista é malvadona, deu ruim. Mesmo que, assim, literalmente a realidade discorde do PT e prove que a reforma trabalhista, ela gerou bastante empregos, ajudou a melhorar o ambiente de negócio no país, enfim. Mas, né, o PT discorda da realidade. O PT é um partido socialista, né, isso já demonstra que o PT não é lá muito conectado com a realidade dos fatos. Ele sinaliza aqui que vai voltar o imposto sindical, ele fala assim, tudo que o PT coloca aqui é tipo assim, se você for ler o plano de governo do PT, ele vai colocando com um monte de palavrinha bonitinha que não sei o que, mas você olha para aquilo, tá, vai voltar o imposto sindical, entendi. É basicamente isso, é o resumo de 3, 4, 5 linhas desse tamanho assim, mais ou menos, vai voltar o imposto sindical. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ver muito presente no plano de governo do PT, que é tipo assim, a gente vai começar a dar dinheiro de volta pros pelegos. Quem que é os pelegos? Sindicalista, professor, o pessoal da cultura. Por que você acha que o Fábio Porchat tá desesperado pro Lula voltar pra presidência? Porque ele fala aqui que ele vai fortalecer a cultura, que não sei o que, voltar com investimento. Então aqueles investimentos de 3 milhões pra show de não sei quem, mais 5 milhões pra no show de não sei quem, 10 milhões pra festival cultural da PQP, vai tudo voltar, cara. A putaiada comunista lá da classe artística do Brasil tá maluca pela volta do Lula. Os caras tá em frenesi esperando a volta do Lula. Então por isso que eles ficam batendo no Bolsonaro o tempo todo. Não que o Bolsonaro seja algo melhor do que o Lula, enfim. É só que, tipo, o Bolsonaro cortou a teta deles, né? Cortou a torneira de gasto pra eles. Então os caras tão putos. Por isso que eles odeiam o Bolsonaro. Ele fala aqui uma coisa que também que o Ciro Gomes coloca, que é o Estado investindo em infraestrutura para gerar emprego. Então, assim, o problema quando o Estado faz um investimento é que, basicamente, o Estado ele não faz cálculo econômico. O que é o cálculo econômico? É um conceito econômico que é, basicamente, você não consegue saber o preço das coisas quando você não tem a propriedade privada daquela coisa. Como assim? Vou dar um exemplo. O Estado decide, sei lá, investir... Vou pegar um exemplo. Empresa de estojo. Tipo, isso aqui é um estojo. O Estado vai criar uma estatal de estojo. Qual que é o preço para vender pro Estado? O cara pode vender mais caro, porque, tipo, tô vendendo pro Estado, em teoria o Estado tem basicamente uma máquina de imprimir dinheiro, e na prática realmente tem. Então eu posso vender mais caro. Então isso distorce o preço do mercado e você acaba gerando desperdício. Ou seja, o cálculo econômico não é feito da maneira correta. E o cálculo econômico não é necessariamente um cálculo matemático, ele é muito mais uma coisa... acho que a palavra é um pouco difícil de explicar, mas é muito mais uma coisa subjetiva do que propriamente um cálculo matemático, tipo 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, enfim, coisas desse tipo. Então, quando o Estado entra para investir em infraestrutura, basicamente ele distorce o mercado, porque ele está pegando dinheiro da iniciativa privada, jogando de volta no mercado, só que a operação que o Estado faz não é neutra, porque ele retira dinheiro para si para poder se autofinanciar. Então, na prática, ele sempre devolve menos do que ele investe, na prática. Outra coisa também, aumento de salário mínimo. Outra política nefasta. A origem do salário mínimo, para quem não sabe, isso aqui talvez seja interessante para falar, e tô presumindo que esse vídeo vai ser visto pelo eleitorado do Lula, e o eleitorado do Lula tem uma coisa de esquerda, de maneira geral, tem uma coisa que é combater o racismo, falar em racismo estrutural. Bom, leis de salário mínimo, a origem delas são leis eugenistas e racistas declaradamente. Porque os caras que inventaram leis de salário mínimo, eles passaram leis de salário mínimo para que trabalhadores negros, que cobravam menos que trabalhadores brancos para exercer o mesmo salário, não trabalhassem e não roubassem, entre aspas, os empregos dos negros. Dos brancos, na verdade, perdão. Então, na prática, quando você fala assim, vamos aumentar o salário mínimo, isso aqui é o Lula declarando, eu sou um racista de merda e eu quero que negro morra de fome. Isso que o Lula está declarando quando ele defende salário mínimo, aumenta salário mínimo. Porque na prática o salário mínimo ele é uma lei racista feita para matar pobre de fome, pobres e negros de fome. E na prática é o que acaba acontecendo, porque o real salário mínimo é zero, e se você coloca um custo muito alto, um jovem pobre de favela, ele não consegue ser contratado pelo mercado porque ele não é produtivo o bastante para gerar aquele valor de mão de obra dele para ele poder ser contratado. Então é um grande problema você aumentar o salário mínimo, fora que isso coloca mais dinheiro na economia artificialmente, o que aumenta a inflação, porque se você aumenta o salário mínimo, você tem que aumentar o salário dos funcionários públicos, e aí na prática você tem que aumentar o gasto do Estado. O Estado ou emite moeda diretamente, ou ele emite dívida, o que na prática dá a mesma coisa, porque é imposto
inflacionária dos dois lados, ou ele simplesmente aumenta os impostos, o que na prática empobrece todo mundo. Então não tem para onde fugir. Se você aumenta o salário mínimo por causa da existência do Estado, você acaba gerando inflação. Então o Lula quer combater a inflação aumentando o salário mínimo. Percebem como é contraditório? Ele também quer revogar a reforma da Previdência, enfim, não é novidade, ele já falou isso diversas vezes. O que eu acho sobre Previdência? Eu acho que a Previdência Estatal ela deveria ser extinta por completo e, sei lá, prende os políticos e coloca eles para trabalhar para poder indenizar quem já está aposentado, porque a pessoa que está aposentada não tem culpa, afinal ela foi vítima de um esquema de pirâmide estatal que rouba dinheiro de quem está trabalhando para dar para quem não está trabalhando. Ah, mas a pessoa que não está trabalhando, ela trabalhou no passado. Sim, então você percebe como é um esquema de pirâmide, porque na prática você precisa roubar quem está trabalhando para sustentar, e aí quem está trabalhando agora se aposenta e tem que entrar outro. Só que é uma questão de matemática, tá entrando menos gente do que tem gente viva se aposentando, até porque a expectativa de vida vai crescendo, as pessoas vão ficando vivas por mais tempo e consequentemente aposentadas por mais tempo, e aí basicamente você não tem força de trabalho na base da pirâmide suficiente para ela sustentar. Então a pirâmide que ela era tipo assim, ela era aqui, né? Agora ela tá tipo ao contrário, ou seja, ela tá tipo isso aqui. Tá ficando complicado. E o Lula ainda quer revogar o paliativo que o Bolsonaro fez. Então não precisa ser um gênio para entender que isso aqui vai ser uma tragédia. Aqui ele fala no Estado investindo na educação também. Então aqui eu vou contar um pouco de história para vocês entenderem da onde que vem essa ideia de que o Estado tem que investir em educação. Essa ideia vem da Prússia, que é o Estado antecessor da Alemanha. Esse Estado era governado por um cara chamado Otto von Bismarck, que era basicamente um ditador, ele se proclamava como o Terceiro Reich. É por isso que o tiozinho do bigodinho, sabe, lá da Alemanha, dos anos 30, 40, do século passado, ele se declarava o Quarto Reich, porque ele era muito fã do Terceiro Reich, que era o Otto von Bismarck. O que esse cara fez de inovador, assim, e de terrível também, de certa forma? Ele era um cara muito belicista, assim, que ia pra muita guerra, enfim, era um imperador meio imperialista, né, de certa forma. E aí ele queria sair na porrada com os francos. Ele saiu na porrada com os francos, que é o povo antecessor da França hoje. Só que o cara levou uma surra, assim, tipo, monumental, sabe? Dá até pra chamar até de uma surra de pau mole. O cara levou uma surra absurda, apanhou e apanhou feio, porque os soldados franceses eram meio malucos, assim, meio corajosos demais, assim, tomava bala e ia pra cima. E na época tinha aquele mosquete, né, que você enfiava a faca no cara, né, tinha a baioneta, né, como chama. Então, tipo, os caras eram meio malucos, assim, das ideias, sabe? Tipo, os franceses. E aí o Bismarck começou a colocar gente ali dentro da França, né? Do que seria a França hoje em dia. Pra espionar ali, pra ver, cara, por que esses caras são malucos assim? E a conclusão que ele chegou é que eles são malucos assim porque basicamente eles foram doutrinados a serem. Ou seja, eles acreditavam que morrer pelo Estado era a coisa mais heróica a ser feita, então era um sistema bem pesado assim de escravidão mental, doutrinação mesmo. Então o Bismarck implementou isso na Prússia, perdão. E aí basicamente todos os caras estatais basicamente que vieram depois dele, presidentes, ditadores, enfim, adotaram o mesmo modelo porque é conveniente você educar o gado, doutrinar o gado a amar a sua servidão e não questionar a sua servidão, não questionar que você de fato, e isso é inegável, você é escravo do Estado, você é um escravo, porque qual que é a linha que é? Tipo assim, o Estado rouba metade do que eu produzo, não sou escravo. Não, mas se ele roubar 30%, aí eu não sou. Ou é zero, ou é 100. Não existe meia liberdade. Não existe assim, não, 0,0001 não é escravidão. Não, é escravidão, do mesmo jeito. Pode ser uma escravidão mais branda, mas é escravidão. É a mesma coisa, um escravo antigamente tinha uns mestres de escravo que, tipo assim, só tinha a propriedade do cara, isso é objeto que tenha sequer existido. E, tipo assim, tratava o cara bem, dava comida, dava uma boa alimentação. Alguns donos de escravo até educavam os escravos de ensinar a ler e escrever. E tinha outros que eram um bando de sociopata que só batia no coitado dos negros na época. Então, só porque, tipo assim, o escravo tá sendo bem tratado e o outro tá sendo maltratado. Isso aqui tá sendo bem tratado, não. Isso aqui não é errado. Isso aqui não é errado, escravidão, não. O outro é. Então, não, escravidão é escravidão. Então, na prática, o que o Bismarck criou foi uma forma de você aprisionar as pessoas dentro de uma escravidão que é muito mais profunda do que a escravidão tradicional, né? Que as pessoas entendem, a escravidão de negros, principalmente, que teve. Ela é muito pior, porque ela é uma escravidão que é disso aqui, da sua mente, do seu pensamento, que inclusive vai ser uma coisa que eu vou abordar aqui mais pra frente, quando o Lula fala em regular os meios de comunicação. Mas enfim, seguindo o script aqui. Ele ele fala que em defender o direito à vida e defende aborto. Então, tipo, é aquela coisa muito engraçada, tipo,
como o discurso socialista é contraditório. E ao mesmo tempo aqui, para pegar outro tópico, ele fala que existe um super encarceramento, é o termo que ele usa, de pessoas na cadeia. Então, tipo assim, ele quer pegar bandidos, pessoas que cometeram crimes, que estão lá na cadeia por um motivo, e soltar elas. Então, tipo, você tá soltando gente perigosa na sociedade e você fala em defender a vida das pessoas. Você fala em defender a vida das pessoas e defende aborto. Você percebe como o discurso é contraditório? É tipo assim, eu vou soltar o cara que, sei lá, tá preso porque matou alguém, mas eu defendo a sua vida, tá? Não faz sentido. Não tem lógica, sabe? É uma contradição performática. O que você coloca duas propostas do PT uma de frente com a outra, elas são contraditórias uma com a outra. Não tem lógica isso aqui. Aqui ele fala que vai tacar mais grana no SUS, enfim, com aquela verborragia do PT, que o Bolsonaro desmontou o SUS, que não sei o quê. Enfim, mais do mesmo, não quer dizer nada isso aqui. É só, tipo, vamos pegar um sistema que não funciona, que a gente taca bilhões de reais por ano, e vamos colocar mais bilhões de reais nele por ano, que aí ele vai funcionar. Não vai. Vai voltar a mamata da Lei Rouanet, né? Então é por isso que a putaiada dos artistas tá toda maluca em cima dele. Anitta fazendo campanha, Fábio Porchat fazendo campanha, sei lá quem mais tá fazendo campanha aí pro Lula. Deve ter mais um monte. Daniela Mercury, né, fazendo campanha. Inclusive, assim, eles estavam fazendo campanha antes de poder fazer campanha. Mas enfim, quieto, o Xandão não falou nada, tá? O Xandão, que é o cara que chefia agora, o careca de capa lá, não falou nada. Propaganda eleitoral não pode, só se for pro Bolsonaro. Se for pro Lula, pode. Aqui ele fala também numa parte de um programa de readequação urbana, e de novo, é mais uma daquelas vezes que o PT faz um floreio bonitinho pra, tipo assim, volta das invasões do MTST nas cidades. Quando era petista aí, era muito comum um imóvel que tivesse desocupado, por qualquer motivo que fosse, mas ainda é propriedade do cara, se o cara quiser deixar um imóvel desocupado, ele pode. Vinha um grupo do MTST, invadia o local e basicamente ficava entrando com advogado na justiça até cair com um advogado que defendesse a função social da propriedade privada e na prática expropriasse o cara da propriedade privada dele e fosse pro grupo lá do MTST que invadiu. Então, basicamente, esse inferno que não acontece mais no governo Bolsonaro vai voltar a acontecer no governo Lula. Ele fala em aumentar salários de policiais aqui, de novo, mais uma vez, aumento de salário, o que acontece? O que eu já expliquei anteriormente quando estava explicando o salário mínimo, então é a mesma coisa. Ele quer fazer uma bolha da habitação de novo, ou seja, na prática fazer a mesma coisa que aconteceu no governo passado, que era fazer um monte de prédio, enfim, e depois você fica com um monte de prédio desocupado ou até a obra não concluída, como tem algumas da época ainda. Então não vai funcionar muito bem, porque a gente já viu que na prática não precisa nem discutir teoria econômica, nem isso. É só você ver o que o PT fez em 2013, 2011, 12, 13 ali com a Dilma, o que deu tudo aquilo e o que saiu daquilo. Então, tipo, não é nem questão. Eu não preciso nem, tipo assim, chegar pra você e dar uma explicação de teoria econômica por que isso não vai funcionar. É só, tipo, gente, vamos olhar pra, tipo, os últimos 10 anos e entender por que não funcionou. É basicamente a mesma coisa que ele quer fazer. É insanidade. Você faz a mesma coisa do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Obrigado, Vasco, por um dos melhores monólogos da história dos jogos. Far Cry 3, pra quem não entendeu a referência. Enfim, aqui outra coisa sobre polícia que ele coloca é que vai priorizar crimes contra minorias. Então, tipo assim, gays, negros, LGBT, a galera, enfim, o pessoal das minorias sociais, né, como são chamados, mulheres, enfim, vai ser priorizado a investigação dos crimes. Então, aparentemente, assim, se a vítima for um homem branco padrão, assim, não for um homossexual, né, for um hétero, tipo, foda-se, deixa aí, não é, esse aí é menos importante. Mas se for um negro, gay, não sei o que, não, esse aí é mais importante, vamos investigar. Então, de novo, todas as vidas são iguais, nós vamos defender a vida. Então, presuma assim que defender a vida também inclui prender aqueles indivíduos que atentam contra a vida, certo? Mas aí o PT quer soltar indivíduos que estão na cadeia, ao mesmo tempo em que ele diz defender a vida, mas só algumas vidas. Umas vidas são mais defensáveis que outras, porque se você for alguém que é tipo padrão, vamos colocar assim, um homem branco, cis, hétero, que é a figura que o PT odeia, você basicamente não importa. Você morreu aí, tipo, foda-se, vamos investigar o outro crime ali, porque sua vida não realmente importa. Então, de novo, plano do PT, plano do PT. E aqui no meio é tipo uma contradição. Aqui ele fala-se que vai ter uma mudança na política belicista de combate ao narcotráfico, ou seja, o que isso quer dizer na prática? Com toda aquela verborragia do PT de sempre, vocês lerem esse tópico, vocês vão ver, vai voltar aqueles
Supostos, tá? Supostos. Olha só, Xandão, eu não estou falando que o PT e o PCC tinham diálogos cabulosos. Estou dizendo que supostamente, é alegado em delações premiadas, feitas por caras que trabalharam com o PT, que há ligações cabulosas entre o PT e o PCC. Supostamente, também há áudios do PT que supostamente dizem que eles têm um diálogo cabuloso com o PT, que inclusive esse suposto membro do PCC diz isso. Então, na prática, vai voltar esses supostos diálogos cabulosos com o PCC. Então, sabe como funciona a coisa, né? Vai ampliar cotas, né, na prática, ou seja, vai aumentar a política de cota, não só para a universidade, mas para outras coisas. O PT não explica muito bem lá o que vai fazer, mas enfim, pode esperar mais política de cotas raciais. Mais grana para FUNAI, né, tem que ajudar os companheiros, como eu falei ao longo do vídeo, vocês vão ver muita coisa de Lula sinalizando para os companheiros para ajudar, ou seja, os companheiros sindicalistas, companheiro da FUNAI, os companheiros de não sei mais o que. O Estado vai ser mais interventor na economia, ou seja, volta de novo aquilo lá que o PT fez nos últimos na década passada, né, praticamente, e que levou a gente para um cenário de recessão econômica absurda. Então, novamente, eu não preciso apresentar uma teoria econômica para você, eu só preciso literalmente dizer para você, dá uma estudadinha na história recente do Brasil e veja o que o PT fez. É só isso, é só tipo você olhar. O que mais que ele coloca? Taxar os ricos, taxar menos os pobres. Aqui vale uma explicação um pouco maior. O que ele quer fazer com isso? Basicamente imposto em grande fortuna. Vamos meter imposto ali no cara e dane-se, vamos diminuir o imposto no pobre. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Vamos estabelecer que, para vocês entenderem a conta que eu quero fazer aqui, a proposta que eu quero fazer. Vamos pegar, por exemplo, um item que praticamente todo brasileiro consome. Quiçá até todo brasileiro consome. Arroz. Vamos estabelecer aqui que o preço do arroz ele está em R$10 por 5 quilos, ou seja, R$2 o quilo. Ok, pode ou não pode ser o preço real, não importa, é só um exemplo. Vamos estabelecer aqui. Tava então, tá 10 não, o preço do arroz é 10 quilos. Vamos colocar aqui 20% desse valor, ou seja, R$4, porque, aliás, é R$2, né? Então, R$10, eu confundi a 20, enfim. R$2 disso, ele é imposto, puramente imposto, ou seja, R$8 é tipo, o que é o de lucro, enfim, outras coisas, mas R$2 é só imposto. O que acontece? Se você diminui o imposto no consumo, vamos dizer que o governo Lula quer cortar esse imposto de 2 para 1. Então, na prática, deixa de ser 20% para ser 10%. Isso é bom? Pô, isso é muito bom. Isso é muito bom para o pobre. Porque na prática você pode abaixar o preço do arroz. Na prática. Porque na teoria, quando você aumenta o imposto do outro lado, ou seja, do cara milionário malvadão, que é o cara que produz o arroz, o que você está fazendo? Você, tipo assim, se deu uma retada aqui para baixo no imposto, o cara fala, puta, legal, diminuiu ali. Mas opa, ele tá taxando mais a minha renda. Então, na prática, o indivíduo que produz, ele vai repassar de volta esse custo que ele está tendo na perca da renda com o imposto, de volta para o preço do alimento. Então, na prática, pode ser que não seja um aumento real. Tipo assim, abaixou, que nem o exemplo que eu dei, abaixou R$1 e, sei lá, por causa desse imposto ele repassou 0,25, ou seja, aumentou, tirou 1/4 do total do aumento, vamos colocar assim. Pode ser? Mas vai pagar menos? Vai pagar menos, só que geralmente não é só isso que acontece, porque quando você começa a taxar a produção, primeiro você desincentiva, taxar a renda, principalmente, você desincentiva as pessoas a produzirem aquele... bens, basicamente, qualquer coisa. Tô dando o exemplo do arroz. Na prática, esse cara do arroz, ele pode simplesmente falar, mano, esse país tá me taxando, sei lá, um exemplo, sei lá, o Paraguai aqui, que eu posso mover a minha produção de arroz pro Paraguai, não me taxa nisso e eu consigo trabalhar ali. Então, tipo, ele pode ir embora, então ele tira o produto do mercado, a demanda se mantém igual, ou seja, as pessoas não pararam de consumir arroz, elas consomem com a mesma demanda, só que há menos oferta de arroz, o que eleva o preço, então, na prática, acaba prejudicando todo mundo. Isso vale para qualquer bem. Então, não adianta você diminuir o imposto do consumo, o que é uma coisa boa. Isso aqui é uma boa ideia do Lula. E olha só, talvez o Lula tenha pelo menos uma boa ideia na vida dele. Só que a burrice dele econômica vai fazer basicamente a boa ideia dele ser anulada. Ele quer mais regulação do crédito também, ou seja, mais controle de crédito na mão do Estado. O Estado decide quem vai pegar crédito e quem não vai. De novo, volta para os últimos 10 anos do Brasil e ver onde que isso levou a gente. Então, é só estude história do Brasil. Ele quer encher a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária de Funça, ou seja, de novo, vamos
fazer estatal virar cabide de emprego. E eu nem sabia que essa empresa existia até eu pegar pra fazer o plano de governo a leitura do plano de governo do Bolsonaro. Inclusive, quando eu vi isso, eu falei, que raios que é isso? Aí eu fui pesquisar e aí eu descobri que o Brasil tem uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Meu Deus do céu. Enfim, ele vai abrir vocês sabem, para Paris, né, o Acordo de Paris lá, para reduzir a emissão de gás carbônico, enfim, eu não vou entrar no mérito se isso causa ou não aquecimento global, não realmente importa, o que só acontece é que essa transição de ESG é basicamente um desastre, é só você ver o que está acontecendo com a Europa por causa das sanções com a Rússia. Quem está se fudendo mais com as sanções não é nem a Rússia, é a Europa inteira, porque eles compram gás da Rússia, enfim. Outra coisa também que ele sinalizou é voltar com a aliança Sul-Sul, ou seja, aquela aliança que dava dinheiro para as ditaduras amigas, tanto na América Latina quanto na África. É bizarro. Aqui tem um ponto que eu acho que eu não vou comentar muito, é só tipo assim, o Lula falando em combater a corrupção, então você já pode deixar sua risada, marca esse momento do vídeo, deixa sua risada no comentário, sem mais comentários. O item 118 já está quase acabando. Ele fala em regulamentar a internet, então o que o PT fica falando, o Lula fica falando em várias oportunidades dele regulamentar a internet é de fato uma das ideias do PT, tá no plano de governo, o item 118, para quem quiser confirmar. Item 119 fala em coibir a propagação de mentiras e mensagens antidemocráticas e de ódio. Ou seja, na prática ele vai estabelecer um tribunal do amor e da verdade, e qualquer mensagem que for contra o Lula, contra o partido, qualquer coisa que o tribunal do amor e da verdade não gostar, provavelmente você vai ser julgado, condenado sem devido processo legal pelo Xandão cabeça de piroca e jogado na cadeia, igual foi feito com Oswaldo Eustáquio, por exemplo, que foi condenado de discurso de ódio ou qualquer outra coisa do tipo. Enfim, item 120 fala em tornar o jornalismo seguro. Isso aqui também é outra piada que o Lula tá contando, tá? Ele expulsou um jornalista que chamou ele de cachaceiro do Brasil. Tentou expulsar, na verdade não conseguiu, mas tentou expulsar. E o 121, para encerrar com chave de merda, vamos dizer assim, ele fala em ditadura nunca mais. Lula, o cara que financiou ditaduras, que defende ditaduras até hoje, Nicarágua, Venezuela. O Lula não pode ver uma ditadura que ele já vem com o pano para passar. Então esse cara, ele encerra o plano de governo dele falando ditadura nunca mais. Então, em suma, canalice, é hipocrisia, é sadismo, sabe? É como o Alckmin, que hoje é o vice dele, declarou. É o Lula querendo voltar para a cena do crime. Na minha visão, infelizmente, ele vai voltar e eu tô bastante convicto disso. Mas o plano de governo do Lula talvez seja um dos piores, certamente é pior que o do Ciro Gomes, porque pelo menos o Ciro Gomes ele é uma esquerda moderada, ou seja, não vai regular a mídia, a internet, jornais, enfim. Essa aqui é basicamente o Lula no modo full ditador, e como ele já disse, ele está mais maduro. E ele falou, entenderam o que eu quis dizer? Mais maduro? Ou seja, ele não estava se referindo a maduro no sentido de mais sábio, enfim, mais inteligente. Ele estava se referindo mais maduro no sentido de eu vou fazer mais a linha de governo do Nicolás Maduro, que é tipo prender o opositor, regulamentar a internet e cala a boca, se você não concorda comigo vai pra cadeia. Esse é o Lula que tá vindo aí, não é mais aquele Lulinha paz e amor, é o Lulinha ódio e intolerância, basicamente. Mas é isso, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo, espero que tenha sido produtivo para você aí. Se você é petista, espero que isso tenha aberto um pouco a sua mente, mas eu duvido muito que isso tenha acontecido. Mas enfim, se você é petista e ficou até o final desse vídeo, eu agradeço você por ter ficado até o final desse vídeo. Espero que alguma das coisas que tenha sido dita aqui tenha elucidado um pouco sobre quem que é de verdade esse partido demoníaco que existe no Brasil, e não só ele, mas todo o partido, enfim. Como eu disse no começo do vídeo, esse canal não defende democracia, esse canal não defende eleição, nem nada do tipo, nem Estado. Esse canal é um canal austro-libertário de viés anarquista. Então é isso aí, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.